Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a escuta verdadeira. O que é a escuta verdadeira? A escuta verdadeira é aquela que a gente se põe presente, que a gente tem empatia, que a gente não tá ali para escutar o outro e fazer julgamentos. A gente não tá ali para escutar o outro e colocar a nossa opinião, interromper a outra pessoa enquanto ela fala, para colocar a nossa história, desvalorizando o que o outro fala. Não, não é isso. Escuta empática, escuta verdadeira, escuta presente, é aquela que realmente você demonstra o interesse de ouvir o que o outro tem a falar. Que você tem interesse, sem julgamentos, sem pressa, se colocando presente, olho no olho, ouvindo e ouvindo. Muitas vezes tudo que a gente precisa na vida é isso, é ser ouvido. A gente não precisa de opinião, a gente precisa de conselho, a gente precisa de palpite, a gente só precisa ser ouvido. E como é rara essa escuta empática. E essa escuta, eu arrisco a dizer que a ausência dela, a escassez dela, faz com que muitas relações acabem. Relações profissionais que são super prejudicadas por isso, relações pessoais, relações afetivas, relações de pais e filhos. E o que mais me assusta nisso tudo é que, fazendo uma análise bem grande, assim, lá de trás a gente não aprende isso na nossa criação, porque a gente tem pressa, a vida é muito apressada, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito para ontem. Então a criança nasce, é tudo lindo quando ela começa a falar, daqui a pouco ela começa a ser repetitiva, ela começa a querer muito as coisas e da maneira que ela encontra de se comunicar, ela começa a ser insistente. Aí o que os pais fazem? É brinquedinho, hoje em dia um smartphone, alguma coisa para a criança calar a boca e ficar quieta, enfim, não tem aquela escuta empática para tentar entender através daquela repetição de palavras o que aquela criança está querendo comunicar. Aí ela vai para a escola e o que ela encontra? Uma escola que não está preparada para ouvir o aluno, está preparada para falar e o aluno ouvir, é isso, mas não está preparada para ouvir o aluno. Hoje a escola é muito pouco atrativa. Eu arrisco a dizer que um dos grandes motivos da evasão escolar é isso. É exatamente que o jovem quer ser ouvido e ele não encontra esse ouvido na escola. Em algumas escolas sim, não vamos generalizar, em algumas escolas sim, mas a maior parte não. O professor fala e o aluno escuta. Culpa do professor? O professor também vem junto com todo mundo repetindo esse comportamento que ele aprendeu na faculdade, que ele aprendeu na infância, que ele aprendeu na escola. E assim nós seguimos, a humanidade segue aprendendo a falar muito e ouvir muito pouco. E aí quando essa pessoa vai, ela cresce, ela se forma, ela continua repetindo isso com a esposa, com os filhos, no trabalho, e assim vai indo. Então eu acho que chegou a hora da gente parar, refletir e entender aonde está o problema de relacionamento que toda a humanidade passa. Será que não está aí, na escuta? Eu arrisco a dizer que está na escuta. Se a gente escutar o outro com verdade, a gente vai entender as necessidades do outro. Entender as necessidades da outra pessoa significa se colocar presente, não julgar, ouvir e tentar atender realmente as necessidades. Porque às vezes a gente está indo por um caminho que a gente está se esforçando e não está adiantando de nada, porque não é a expectativa que a outra pessoa tem da gente. Então, tanto a gente ser escutado, quanto a gente criar o hábito de escutar. Isso é uma prática. Já começa que a gente tem que aprender a se escutar. Se escutar, sem se julgar. Entender, compreender os nossos erros, as nossas falhas, a nossa caminhada, a nossa jornada. Ser grata por tudo isso, né? Ser grata por tudo isso é muito importante, é uma coisa que me fortalece muito. Ser grata pelos meus erros, ser grata pelos meus acertos, pelos meus tombos, ser grata por tudo isso me fortalece, faz com que eu aprenda de verdade. Então, me escutar já começa daí, essa escuta interna é daí que parte, porque se eu não consigo me escutar, eu não vou escutar o outro. Então é muito importante eu partir dessa escuta interna para daí em diante eu desenvolver essa escuta genuína, verdadeira do outro. Então essa reflexão é muito importante. Pratiquem isso, pratiquem com as pessoas que vocês amam, pratiquem com as pessoas do trabalho, pratiquem com todo mundo precisa ser ouvido. Quando alguém está falando, não é o momento de colocar a nossa história. Não é o momento de interromper o outro, como se a nossa história tivesse mais valor que a do outro. O famoso, eu avisei, ou o famoso, comigo também é assim, deixa eu te contar. Não, o outro tá falando, vamos deixar o outro falar. A escuta verdadeira muda tudo. Pode mudar uma história, pode salvar uma vida, pode salvar uma relação.
Então hoje meu recado é esse, tá bom? Beijo grande.